Carlinha, vamos quebrar o protocolo. Você mostra onde é que a gente está. Onde está sendo gravado esse episódio de hoje. Vou me O levantar. episódio de hoje está especial, galera aí, ó. Então, estamos aqui na Sandro, Boca da Mata, Lagoa, e temos um convidado especial. Não poderia ser outro convidado, tinha que ser ele. Carlinhos vai falar melhor sobre, vai fazer as honras da casa, mas desde já comenta, compartilha, segue. Muita coisa não, esse episódio não toca, né, Carlinhos? Com certeza. E aí, pessoal, mais um episódio gravado. Vocês estão vendo que o cenário é outro, né? Vocês que acompanham sabem que sempre a gente está na biblioteca da escola. Agora nós estamos no CEDU, num momento especial. E o nosso convidado foi surpresa. O bichinho nem sabia que ia acabar com a gente. Do nada, João, é você. Vamos lá. João é o nosso convidado especial. Ele é professor daqui do CEDU. É uma pessoa que a gente admira muito. Vocês sabem que eu e Felipe somos professores da rede estadual daqui de Boca da Mata, Alagoas especificamente. E João foi estudante de lá da escola pública e um fruto da escola pública. João terminou a sua jornada na escola estadual, entrou na universidade com a Bolsa ProUni 100%, cursou enfermagem através da Bolsa ProUni, construiu toda a sua jornada e olha onde João está, professor de enfermagem do CEDU. Então tem toda a minha admiração, a nossa admiração e a admiração da galera que está aqui também. Então a gente vai gravar um episódio um pouco mais curto pelo espaço que a gente tem. Nós vamos conhecer um pouco da história do João. Certinho? João, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua jornada. Você ter passado pela escola pública, o que levou você a cursar enfermagem, como foi conseguir a bolsa 100% pelo ProUni. Fala um pouco pra gente e pra galera que está assistindo você. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que pegar um marketing com isso aqui. Então, primeiramente eu agradeço o convite surpresa, que eu não sabia que isso estava para acontecer, né? E eu confesso que eu estou honrado em fazer parte desse podcast aqui de pessoas referentes na cidade, né? Então, primeiramente quero expressar minha gratidão, de verdade, a vocês por esse convite aí, que eu não estava preparado, mas tudo bem, vamos lá. E aí, eu vou tentar resumir um pouco a minha história, né? Desde a escola pública até a universidade. E aí, no geral mesmo, né? Lá no ensino médio, a gente tem aquela cobrança de tipo, poxa, o que é que eu vou querer cursar? Eu acho que todo estudante de ensino médio, ele passa por isso, né? E aí eu ficava me perguntando, me questionando o que é que eu poderia cursar. Até que, de fato, houve influências, porque eu não era cheio de muitas amizades assim, que fazia parte de universidade. Inclusive, eu acho que hoje esse perfil mudou, graças a Deus. Hoje eu acredito que as pessoas, por influências, acabam indo muito mais vezes para a universidade do que na minha época. Então, não tinha um modelo. E aí eu comecei a me perguntar para onde eu ia, né, o que eu poderia fazer. Até que o meu pai, né, querendo ou não, ele acabou me influenciando, perguntando, olha, por que você não estuda enfermagem? Porque, para quem não sabe, eu também tenho alguns problemas de saúde, tive um problema de saúde quando era menor, e aí ele, de fato, queria me motivar a entender melhor sobre o meu problema, sobre o meu corpo, para depois ajudar outras pessoas. Então a motivação foi meio que familiar e ao mesmo tempo de eu usar o meu conhecimento para mim mesmo, para me beneficiar e beneficiar outras pessoas. Até que, beleza, fui lá e tal. Eu vi no Enem, eu sou fruto do Enem, eu defendo o Enem pra sempre, sabe? E aí até que eu vi no Enem uma possibilidade, né? Eu estudava no estado e tudo mais lá. E lá tinha pré-Enem, os professores falavam, não era com tanta frequência como hoje é na época. Mas eu fui, tentei fazer o Enem e tal. Fiz o meu primeiro Enem, eu passei no meu primeiro Enem. Né? Então, assim, eu também não esperava tudo isso. Eu saí do ensino médio em 2014, em 2015 eu já fui para a universidade. E aí eu passei na UFAL, mas aí não me identifiquei, né, com o curso. E eu fui, depois lancei para o programa do ProUni lá na UNIT, né, no Centro Universitário Tiradentes. E aí tentei esperar para ver se dava certo ou não com muita expectativa, porque era a minha primeira vez e tal, até que eu descobri que eu passei.
Quando eu passei, foi uma alegria só, mas mal sabia do impacto, porque eu não tinha, de verdade, até falando aqui para as pessoas presentes, eu não tinha ninguém praticamente que estudava, que era universitário na minha família. Sim. Então, diga aí, a pressão é grande, né? Você chegar, sai do ensino médio, vai direto para a universidade, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, com roupa para comprar, com tanta coisa, então eu não esperava. Graças a Deus, já cursei todos os quase 6 anos, né? Praticamente, eu digo isso porque a pandemia atrasou um pouquinho. Cursei quase 6 anos, praticamente, lá na universidade. Finalizei. E o que eu tenho a dizer para todo mundo é que, assim, gente, independente das dificuldades, tente. A gente só sabe se dá certo se a gente tentar. Então, mesmo sem expectativa, né, eu consegui, passei e hoje eu estou aqui. Então, se eu não tivesse feito o Enem, se eu não tivesse pensado na possibilidade de fazer, de cursar uma universidade, mal estaria aqui. E o contexto da gente do interior. Sim. Bastante. Que isso pesa muito, né? Eu encontrar uma referência, eu não encontrei. Eu não encontrei. Primeiro, não encontrei referência na enfermagem na época. E não encontrei uma referência de universidade mesmo, alguém que me direcionasse. Olha, tem essa faculdade para você cursar, tem isso para você fazer. E não encontrei. Então, hoje estar aqui já é um avanço muito grande, com certeza, né? João, você falou que entrou na UFAL, você identificou, depois acessou através da UNE, o curso de enfermagem, certo? Durante o curso e hoje, aí você sente os dois maiores desafios, do curso e da atuação na área de enfermagem. Compartilhe. Bom, primeiramente no curso, eu acho que um dos desafios é estudar. Eu acho que as pessoas acabam que... É muito redundante, né, eu falar, tipo, a faculdade tem que estudar, mas, tipo, de fato é isso. E aí, quando você, por exemplo, se compromete em estudar uma graduação, você vai comprometido de saber que são conteúdos que, de certa forma, vão te fazer repensar, poxa, para que esse tanto de conteúdo? Então, o primeiro desafio para mim foi estudar. E estudar coisas que, assim, quando você pega, você... Peraí, não estou entendendo o que é isso, o que está acontecendo, né? Que nome científico é esse? Os óculos começando da anatomia, os meninos sabem aqui. O que é isso? Peraí, mas depois eu fui entendendo a importância, né, da anatomia, desses estudos, assim, bem complexos, para o meu dia a dia hoje. Então, o primeiro desafio na faculdade foi estudar. E como profissional, o meu desafio ainda é continuar estudando. Sim. Né? Então, até hoje eu me cobro, por quê? Porque eu não posso ser, por exemplo, um profissional, um enfermeiro, que fique, por exemplo, assim, sem conhecimento. Eu não consigo me ver dessa forma e eu não, exatamente. E eu não passo isso para os meus alunos. Eu tento passar de uma forma que, gente, é isso, mas tem muito mais para vocês mergulharem. E talvez esse se tocar foi o que me fez chegar até aqui. Né? Então eu fui procurando me atualizar cada dia mais e até hoje eu tento me atualizar no que eu posso. Né? Então, para mim, o maior desafio, de fato, é se atualizar e continuar estudando. Seja como profissional, seja como estudante. Na verdade, eu digo isso sempre no meu Instagram, eu sou uma eterna estudante. O João falou algo que a gente, como professor, se identifica muito, né? Eu acho que a maioria dos profissionais, acho não, com certeza. A maioria dos profissionais que tendem a se destacar nas suas respectivas áreas de atuação são pessoas que se atualizam constantemente. Porque o público muda, as demandas mudam, você precisa estar disposto a se atualizar constantemente, senão você fica para trás. Pegando agora um ganchinho para a educação, para a gente linkar, porque a gente sabe que a educação está presente em todos os aspectos, né? Período de pandemia. A gente teve alguma preparação para dar aula no período de pandemia? Você aprender a dar aula pelo Google Meet do nada, pegar um tripé e virar um professor blogueiro. Sem nenhuma preparação. E imagem, dando aula para 1 ou 2 que diziam estar lá, mas a câmera estava desligada. Será que a gente estava dando aula para alguém? Mas a gente precisou se atualizar. Hoje, quando eu paro para pegar um tripé, colocar o celular e gravar um podcast, eu lembro das aulas que eu ministrei em 2020, no período da pandemia. Eu vejo aquilo como um curso preparatório. E hoje a gente vê que tem professores que não se atualizaram com essa questão da tecnologia e acabam ficando para trás. Então, tanto na enfermagem quanto na educação, em qualquer área, a gente precisa estar disposto a se atualizar para, de fato, se destacar no mercado de trabalho e ser reconhecido pelas outras pessoas como profissionais de alta performance. Da mesma forma que a gente reconhece o João como
Você não precisa nem ter tanto contato. A gente não tem muito contato. Estou envergonhada agora. Não, mas é isso mesmo, né? Mas a gente sabe o ouvir falar. Quando você está positivamente na boca das pessoas, as pessoas fazem a sua propaganda. Você não precisa falar de si, porque as pessoas vão observar no que você é bom e vão falar sobre isso para outros. E esses outros falam para outros, e assim a sua imagem é construída. Então a gente conhece parte da história do João pelo ouvir falar, pela excelência que ele busca fazer no trabalho que executa. E aí as pessoas gostam disso e vão divulgando para outras pessoas. Eu faço propaganda de graça. Quem não? E é interessante essa fala, porque realmente as coisas mudaram, né? A sociedade ela mudou, ela se atualizou. E a gente tem que lembrar disso. Antigamente, quando eu estudava, era proibido levar celular na escola. Sim. Se fosse pego no celular, era suspensão, era um problema terrível. Hoje, a gente tem celular em sala de aula como lado. Então, assim, eu costumo brincar muito, quando eu estava em sala de aula, sempre nas minhas aulas, a Rainha está de prova, eu coloco o meu arroba no meu Instagram antes de começar a aula. E eu peço que os alunos que têm uma foto minha no aula, postem de imagem. Pelo menos para começar a aula. Então, assim como a educação atualizou, eu tenho certeza que a enfermagem também. Eu lembro que as enfermeiras que me tratavam quando eu tinha 5, 6 anos, elas tinham uma forma de tratamento, e as outras que já vieram quando eu tinha 20, 22, eram diferentes. Eu costumo dizer que quando eu era mais novo, eram mais aqueles tipo mamãe. E a hora do lanche da noite, era um pouco de leite. Aí eu falava no ouvido dela, eu estava com fome, queria mais. Aí ela ia lá dentro, pegava mais muito e me dava. Nem podia, mas ela sozinha. Exato, mamãe. Então assim, João, quais são hoje, na sua opinião, os novos desafios da enfermagem frente a essa nova sociedade? Como são os pacientes? Eles são mais exigentes, são mais ignorantes, como é que estão os pacientes? Enfim, os alunos, como é que está a enfermagem hoje? Bom, em relação, né, à sua primeira pergunta, os desafios que a enfermagem enfrenta hoje, eu vou linkar agora que a gente está falando de rede social, a rede social. Eu acho que a gente, primeiro, deve usar a rede social para se posicionar. E a partir do momento que a gente propaga informações falsas, ou as fake news e tudo mais, sobre a nossa profissão ou qualquer outra coisa, eu acho que a gente está, como é que eu posso falar? Está colocando a nossa profissão em risco no sentido de que não está divulgando o lado bom. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito, sei lá, tipo, muito divulgada sobre a profissão e tudo mais, é a questão do tipo, a profissão ela é desunida, e isso do tipo, quem me segue nunca vai ver eu falando mal da minha profissão. E hoje é um desafio você, de fato, encontrar pessoas que abracem a sua profissão, que amem a sua profissão. A enfermagem, ela é equipe. Eu falei até isso hoje com os meus alunos, né? Ela é equipe. E se ela é equipe, a primeira coisa que a gente precisa colocar na mente é que se é uma equipe é formada por pessoas. Quando pessoas se unem, o choque de realidade bate. Então, na verdade, não é nem a enfermagem, se você analisar. São profissões que lidam com pessoas. Sacou? Então, eu acho que, assim, o primeiro desafio, além da rede social, que eu já falei também, é justamente isso, é você exatamente lidar com pessoas e tentar, aí vem o paciente, e tentar fazer com que aquela pessoa entenda o seu trabalho. Então, tem também essa relação, né? Eu como enfermeiro, com os técnicos de enfermagem, como equipe, como profissionais, e lido também com outras pessoas, que é paciente e seus familiares, ou sociedade. Sim, sim. Então, eu acredito que a gente ter empatia pelo outro, seja pelo profissional, entre profissionais e profissional e paciente, isso é muito importante. Isso é um desafio hoje, porque não é muito que a gente vê, né? A gente ainda consegue perceber que existem tipos de tratamentos diferentes, existem pacientes que não entendem até onde a gente pode ir, e existem também profissionais que, de fato, não estão na profissão por amor, né? Por querer estar, mas por outros motivos, financeiros e tudo mais. Então, eu acho que... Eu já citei vários desafios aqui, inclusive. Um pouco de tudo, né? Esse é o tema do podcast, desafios de enfermagem. Pois é, tem vários.
já estou citando vários aqui, né? Mas, assim, lidar com o ser humano, lidar com uma equipe e com pacientes, seus familiares, eu acho que é o maior desafio. E aí, caminhando para o fim, né? Quase. Quase. Só uma questão final. Imaginei. É. Não, Mas não pergunta. Não é uma pergunta, a gente vai finalizar. Mas eu quero linkar com algo que Bruno falou no podcast que gravou com a gente, que é algo que está linkado com a educação e com a enfermagem. O João falou sobre empatia, é algo que a gente fala muito. E a gente aprendeu com a Bruna que o ser humano, a gente precisa, como profissional de enfermagem e educação, tratar como ser holístico. Você lembra disso? Aprendi com a Bruna, ser holístico. Pegar todo o contexto do indivíduo e trabalhar a sua empatia com base nesse contexto. Mas para fechar, isso foi só uma observação. Para fechar, eu quero que o João compartilhe com a gente quais são os planos para a vida dele para os próximos 5 anos. Seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Como você se vê, você, João, daqui a 5 anos? Para dificultar. Serão 2 respostas. Como você se vê daqui a 5 anos? E o que você espera da enfermagem daqui a 5 anos? Na verdade, vou tentar resumir, minha gente, são 30 minutos, agora eu vou ter que falar, vamos lá. Olha só, bom, essa pergunta ela é tão forte, porque parece que eu ainda não me toquei como eu me vejo daqui a 5 anos. Então eu posso dizer como eu me vejo há alguns anos, né? Sim. Mais à frente. Bom, na verdade, eu me esforço para me ver dessa forma, porque às vezes a gente planeja e pode ser que não dê certo, mas eu preciso me enxergar dessa forma. Eu tento, na verdade, ser um profissional diferenciado. Quando eu falo diferenciado, não quer dizer que eu sou melhor que os outros. Quer dizer que eu preciso ter conhecimento sobre a minha área. Então, como eu me vejo? Eu acredito que eu me vejo um profissional mais atualizado. Isso para a parte profissional, né? Para a parte pessoal, eu quero muito sair fora do Brasil. Mentira. Eu quero muito viajar, né? Eu acho que como pessoal mesmo, eu quero muito fazer uma viagem para tentar relaxar um pouco. Então, como eu me vejo no pessoal mesmo, eu acredito que uma viagem para relaxar, me curtir, exatamente. Para onde? Pois é, obrigada. Mais longe, Limoeiro, um pouquinho mais longe. Não, eu queria muito fazer uma viagem internacional. Eu acho que a gente merece, todo mundo merece isso, de fato, né? Novos ares, novas experiências, com né? certeza, eu queria muito. E aí, como eu vejo a enfermagem daqui a 5 anos, eu posso dividir em 2 essa pergunta, porque vai depender do outro. Porque como eu vejo, vai depender muito como uma pessoa se vê. Porque, por exemplo, exatamente. Poxa, foi forte, né, agora? E aí, por exemplo, eu posso idealizar uma coisa, sendo que o outro não está idealizando, mas como eu vejo a enfermagem. Primeiro, o ano globalizado totalmente com rede social, eu acredito que a enfermagem vai ser muito mais valorizada nas redes sociais. Sim. Porque o que a gente tem de empreendedor, enfermeiro, que você vê assim que tipo, poxa, abraça o mundo de uma forma, né, conquista o mundo de uma forma que é excelente. Então eu acredito que daqui a 5 anos eu vejo mais profissionais de enfermagem no mercado de trabalho, mais valorização e principalmente mais empreendedores, que é o que a gente está precisando, é dessa valorização como um profissional autônomo. E é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, né? Eu também estou tentando ir nesse caminho. Já posso ter agora, já estou de pé. Agora sim a gente finalizou no episódio, né? Eu esqueci o número do episódio, acho que é episódio 17. Se eu não me engano, é episódio número 17. É 17 ou 18. Qualquer coisa a gente arruma na E a edição. frase do final? Sim. Olha, tá vendo o telespectador? A frase dela, Lia. A sua! Olha, tá vendo? Sinal do que assiste. A gente geralmente pede para que a pessoa dê um passe, uma mensagem de alguma forma para quem está assistindo, de uma frase que você acha que vai impactar. Isso, uma palavra ou uma frase que vai impactar quem está assistindo você neste momento. Bom, para finalizar, eu vou citar essa frase que, assim, ela me impacta de uma forma muito especial. Que é uma frase clichê, na verdade, né? Que diz assim:
Não importa a velocidade, o importante é a direção. E assim, de fato, eu coloco isso em todas as áreas da minha vida. Eu não preciso ter pressa para mudar ou para fazer. Eu só preciso ter uma direção certa, eu só preciso começar. E aí, alinca muito bem com o que a gente conversou aqui no evento. E é isso, né? Não adianta eu estar correndo muito para uma direção errada. Eu preciso e eu prefiro caminhar lentamente, mas na direção você vai certa. chegar. Essa frase me marca. Perfeito. Eu me identifico muito com essa frase. É mais válido você ter direção do que velocidade. Eu me identifico demais. É a questão do foco. Enfim, se encaixa no desenvolvimento pessoal, que é a nossa área também. Aí é outro rolê, mas aí vamos finalizar, né? João, eu espero que, apesar da surpresa, você tenha curtido esse momento. Pra gente foi muito gratificante conhecer um pouco mais da sua história, dos bastidores da sua história. Você curtiu, Felipe? Muito, né? Pois é. E vocês curtiram? Estamos nesse momento finalizando mais um episódio, fiquei até nervosa, dos Profs Podcast. Se você quiser acompanhar esse episódio, ele estará disponível terça-feira às 12 no canal dos Profs Podcast no YouTube. Mas não temos conteúdo somente às terças, temos conteúdo de todos os dias. Então você pode acessar os Profs Podcast no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Spotify, sempre com o mesmo @, os Profs Podcast. Felipe, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Vou contrariar a sua vida, né? Meu arroba é Felipe Santos, com 2 I's e 2 L's. Tem que arrumar isso. Vamos lá. Vocês me encontram no Instagram no @prof. Carla Costa. E João, como é que a gente encontra você no Instagram? Você que nem ia falar, né? Sobre isso. Então, gente, vocês me encontram na rede social, no Instagram, @joaoneto.info, tá? Pronto. E é isso. E você? Já mencionei. Ah, é verdade, eu esquecia. A gente apresentou o @ individual, mas vocês vão nos encontrar no @ os Profs Podcast. Finalizamos mais um episódio, né, Felipe? Peraí, antes de finalizar, eu quero que você diga assim, onde você nos encontra, a gente diz, os Profs Podcast. A gente